Oi, eu vim trazer mais uma palavra para vocês. Eu queria dizer que eu estou muito feliz com esse trabalho não um trabalho, é uma satisfação de poder trazer a palavra para vocês todas as semanas. E eu estava pensando no que falar essa semana. E algo que Deus me incomodou e que tem me incomodado muito é como tem sido a nossa percepção do que tem acontecido à nossa volta. Qual tem sido a nossa percepção de um mundo, tanto natural quanto espiritual. Eu queria ler uma passagem em Mateus 24. Mateus 24, 3. Começa assim. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos, e vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos e enganadores. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Que essa palavra venha falar ao nosso coração, que o Senhor possa trazer a revelação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu estava pensando, comecei a pensar, até que eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, estava começando a pensar como seria o fim dos tempos, como que a gente iria saber que está chegando o fim dos tempos. E aí me veio essa passagem que a gente falou assim, que o amor de muitos se esfriarão. Mas nessa passagem aqui, ele estava refletindo a primeira vinda de Jesus. Foi quando Jesus voltou novamente e iria acontecer todas essas coisas que está falando aqui nesses versículos que eu li. E muitas pessoas confundem esse versículo com o fim do mundo. Até aqui na palavra dele mesmo ele diz que iria acontecer essas coisas todas, e realmente elas aconteceram como foi escrito, porque em Mateus 24, 35 ele diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Um dia ou outro ele vai se cumprir, na hora certa e no tempo determinado vai se cumprir. E todas essas coisas que foram ditas aqui nessas passagens, elas se cumpriram. A questão principal é: e como que vai ser então o fim do mundo? Porque ele diz que mesmo acontecendo essas coisas todas, não seria o fim. Então como vai ser o fim? Como será o fim? E uma das coisas que eu pude identificar é que realmente o amor de muitos vai se esfriar, o amor de muitos se esfriará.
E que ponto de se esfriar seria esse? Que ponto de você não sentir esse amor? Como que você vai identificar que você chegou nesse nível ou não? Que o mundo está nesse nível ou não? E aí, em Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda dele será bem repentina. Eu citei alguns tópicos de como seria a vinda dele. E o primeiro tópico é que o tempo é desconhecido. Nós não saberemos quando vai ser o tempo. Não tem um dia, não tem uma data, não tem um mês ou ano específico. É desconhecido a vinda dele. Acontecerá naquele dia. Ele só diz isso, mas ele não diz que dia será. Será aquele dia. Os eventos precedentes serão típicos. Ou seja, não vai acontecer algo assim de puxa, super ultra drástico, para que você fale assim, hoje vai ser o fim do mundo, hoje Jesus vai voltar. Não vai ter como você saber. Não vai acontecer algo que faça você olhar para o ambiente e falar assim, hoje Jesus vai voltar. Não vai ter isso. Não haverá advertência, como eu falei. Não vai ter uma placa brilhando lá fora na rua dizendo assim, peça perdão, ou siga o evangelho porque hoje Jesus vai voltar. Não vai ter isso. O exemplo do ladrão. O exemplo do ladrão é que fala que ele vai vir como um ladrão. Você não sabe que hora. Ele pode vir de madrugada ou não. Ele pode chegar de surpresa e te pegar de surpresa. E assim como um ladrão faz. Então, é repentino. Aqui fala que o julgamento vai ser universal. Essa primeira vinda de Cristo foi algo reservado para o povo de Israel. Jesus estava voltando e essa tribulação que aconteceu foi direcionada a esse povo específico. Mas essa segunda volta de Jesus, a volta para buscar os eleitos, é uma volta universal. Ele vai vir e vai julgar e vai trazer a presença dele a todos, será universal. Nenhum sinal antecipado do fim, como eu já tinha dito, não tem como a gente saber, não vai ter um sinal específico que vai falar assim, esse é o sinal de que amanhã será o fim do tempo, o fim dos tempos. Não vai ter isso. Não haverá tempo para fuga. E aí onde eu queria chegar? Não vai ter tempo para fuga. Não vai ter tempo para você olhar e falar assim, poxa, por que eu não fiz isso diferente? Poxa, por que eu não levei Cristo tão a sério? Por que eu não me rendi aos pés dele como eu deveria? Não vai ter esse tempo para você, porque o seu tempo é hoje. O tempo de você escolher a Cristo é hoje. O tempo de você se render e viver uma vida íntegra e santa é hoje. Eu queria que vocês abrissem Apocalipse 3. Apocalipse 3, no versículo 15, que diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, morno é que estás, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Essa palavra, ela é muito forte, ela é muito profunda. E toda vez que eu leio ela, eu lembro que no dia que Jesus voltar, eu não vou ter tempo. Eu lembro que quando Jesus voltar, eu não vou ter tempo para falar assim, Jesus, me perdoa por ter sido tão inconsequente, me perdoa por não ter te levado tão a sério, me perdoa por ter sido mais um cristão que não te levou a sério como deveria. Aqui fala que se nós vivemos uma vida em que nós não somos nem quentes
nem frios, e sim mornos, Cristo ele fica a ponto de nos vomitar. E eu acredito que na vinda dele vai ser desse jeito. Na vinda dele, quando ele selecionar quem realmente estava na presença dele, quem realmente estava seguindo a vontade, os passos dele, as pessoas que não estiverem de acordo com a vontade dele, essas pessoas realmente vão estar assim, nessa situação. Você já se imaginou? Você já parou para pensar se você é uma dessas pessoas que tem estado morna? Se você é uma pessoa que está morna, que você não sabe o que está fazendo, que você não sabe para que você vai à igreja, ou porque você não quer nenhum compromisso com Deus, ou porque você simplesmente faz coisas que passaram a ser mera fachada, porque a presença de Deus não habita naquilo que você está fazendo. Mesmo você aí na igreja há vários anos, mesmo você em cargos ministeriais, mesmo você que se diz atuante na igreja, você pode ser esse crente, você pode ser essa pessoa morna, você pode ser essa pessoa que não está levando Jesus a sério. Porque aqui ele fala, eu conheço as tuas obras, Jesus conhece as nossas obras, mas e aí? Não é por obras que você vai ser salvo. Ele fala que não é por obras que nós seremos salvos. Então, se não é por obras, é algo bem além. É algo que tem que ser de dentro para fora. É um amor, é uma transformação de dentro para fora. Então, que você possa pensar nisso. Que você possa refletir nisso. Será que eu estou preparado para a volta de Cristo? Será que eu estou preparado para o que Cristo quer fazer na minha vida? Abra o seu coração. Entregue o seu coração para Jesus verdadeiramente. Mesmo que você já tenha o aceitado como seu Cristo, como seu Salvador, ainda é tempo de você se voltar para Ele, de você se render à vontade dEle, se render ao chamado dEle, se render ao amor dEle. Porque nós não estamos falando de obrigação, nós estamos falando de amor. Porque se você se render verdadeiramente ao amor de Cristo, tudo vai se tornar leve, tudo vai se tornar fácil. As aflições, a tribulação vai continuar, mas é o amor que não vai se esfriar. É o amor que vai fazer você permanecer e fazer com que na volta dele, ele venha te buscar. Ele venha buscar você especificadamente. Ele venha olhar para você, venha chamar você pelo seu nome e venha te chamar de filho amado. Que você possa ser esse filho amado. Em nome de Jesus. Amém. Beijão. Que a paz de Cristo vos alcance aonde quer que vocês estejam. Amém.